Em cima. Não, aqui está o altar e tem uma parte de cima que está o tanque. Só tem um lugar que sobe lá e lá de cima tem outro que está lá embaixo, está vendo? É dia de culto mesmo, batismo. Sim. No dia de culto. E é um culto muito bonito. Gente, eu preciso voltar aqui um pouquinho. Né? Voltei no slide anterior. Porque o batismo, olha só, ele tem de início a ideia de dar nome. Vamos juntar essas peças e depois vamos agregá-las todas ao ato do batismo em águas, que é o costume nosso de batizar uma pessoa, né, para se tornar membro da igreja. Então, primeira coisa, primeira ideia de batismo é dar nome. Primeira peça. Isso só pode acontecer através de uma autoridade. Que autoridade é essa? Eis aí a questão. Está tocando, vai estar no livro da vida. Né? Ninguém recebe o nome se não for de uma autoridade sobre a vida dele. Isso é regra. Se é quebrado em algum lugar, problema. Qual é a autoridade sobre a vida de um recém-nascido? Quem é a maior autoridade sobre a vida dele? Pai e mãe. Que tem todo o direito de dar nome a ele. É o primeiro batismo que a criança passa. Independente de religião ou não religião, ele nasceu, a autoridade sobre a vida dele, que são os pais, vão dar o nome. Pronto. Quando é para aderir a uma religião, aí vem o segundo passo. O pai e a mãe vai pegar essa criança e vai levar diante de uma autoridade. Deixa eu usar uma referência mais específica. A Igreja Católica no Brasil, acho que até o dia de hoje deve ser assim ainda, não tenho certeza, mas até enquanto eu era criança eu tenho certeza que era assim. Uma criança nascia, o pai podia até dizer, o nome dele é fulano de tal, mas tinha que levar até a igreja do bairro ou da região. O padre olhava, atestava, tinha que fazer um documento. Sem esse documento feito na Igreja Católica primeiro, esse pai não conseguiria registrar esse filho no cartório. Alguém aí conhece a história? Já viu isso acontecer? Pois é, isso é cultura no Brasil, e por onde a Igreja Católica passou, que ela conseguiu plantar isso. Se não fosse levado a Igreja Católica, era pagão. Mas era assim. E por quê? Por que ela exigia isso? Porque quando o pai pegava a criança e levava, eles já batizavam a criança e já diziam, é um cristão. A criança já saía dali batizada, com um documento chamado batistelo, se não me falha a memória da época. Tinha que ter pessoas ali que, lembra que o conceito do batismo é profissão pública de fé. Quando o pai levava, ele tinha que levar também pessoas para testemunharem do batismo da criança, que já recebiam o nome, recebiam o documento que dava para o pai a condição de ele ir ao cartório para poder registrar essa criança no cartório. Então a criança nascia primeiro na religião, para depois nascer para a sociedade. Então uma pessoa só nasce na sociedade quando é registrada no cartório, correto? Os padrinhos, né? Sim, que são os representantes, as testemunhas, padrinha, madrinha, não sei o que, tal, enfim, né? Então, olha só a ideia do que é batismo. Dar nome, já insere na religião, já passa lá por um ritual, depois vai para o cartório, aí o nome é verdadeiramente colocado na criança e registrado, enfim. Agora, vamos ampliar mais a ideia da pessoa que vai ser batizado, porque está entrando em uma religião independente de qualquer que seja. Ele é apresentado ao sacerdote que representa essa divindade, seja ela a religião que for. O sacerdote representa aquela divindade. Então a pessoa que chega lá para ser batizado, ele está se colocando debaixo da autoridade daquele sacerdote que é representante daquela divindade. O sacerdote vai dar para ele um novo nome, ainda que não mude o nome lá no cartório.
Mas na religião ele pode ter um novo nome. Isso aí é cultura antiga, ainda existem algumas culturas até de hoje que é assim ainda, só no meio evangélico que não. Mas originalmente, historicamente falando, quando o sacerdote pega esse novo crente para inserir ele, tem que dar um novo nome para ele no ato do batismo. Para vocês verem que essa cultura é tão séria e tão real que ainda existe religião até hoje que é assim. Eu conheço uma pessoa que o nome é Lúcia Maia. E depois que passou por isso, o nome dela é Neuza Luzia Maia. Aí chama-se nome de batismo, né? Então, por que, Gilberto, você está falando isso? Porque agora eu vou aplicar isso para o nosso contexto. Para o nosso contexto. Quando você traz um novo convertido para ser batizado, quem deve batizar ele? Dentro do que eu expliquei sobre a cultura aqui, quem deve batizar ele? A autoridade da igreja. De preferência, a autoridade máxima da igreja, que é o pastor da igreja. O pastor representa quem para esse moço? Para esse novo crente? Representa o próprio Deus. Então, esse novo crente chega, o sacerdote vai impor a mão sobre ele e vai determinar uma bênção da divindade sobre a vida dele. E como está ali no contexto ali, todo batismo deve ser feito mediante uma autoridade representante e de uma entidade, representante de uma entidade espiritual. E por consequência, o batizando recebe um novo nome e a bênção dessa entidade através da sua autoridade representante, e o batizando recebe também a incumbência de servir, de ser devoto, de honrar a essa entidade espiritual pelo qual foi batizado e recebe agora a sua proteção espiritual. Ou seja, ele está assumindo uma nova identidade, uma responsabilidade de representar agora, ou de no mínimo servir até a morte a essa divindade da qual ele se entregou. E o ato do batismo é a explicação de tudo isso. Quando ele vai para a água, que ele vai lá e sai, ou quando asperge a água dele, que acabou o ritual da água, está consumado. Aquela divindade pela qual ele recebeu essa bênção, agora é dona da vida dele. Vai reger a vida dele. Vai viver o resto da vida agora debaixo da autoridade e da proteção dessa divindade, ou da maldição dela também, se caso ele andar fora do trilho. Esse é o conceito de batismo. Isso dentro de um contexto histórico, religioso. Daqui a pouco a gente vai trazer ainda mais para dentro da Bíblia. Por isso eu separei vários versículos bíblicos ali. Também isso aí, nesse contexto que você está falando, tem alguma coisa a ver no matrimônio? Quando a mulher recebe o nome do marido, tem alguma coisa a ver isso aí? Não, assim, pela história, eu estou falando com Bíblia, né? Eu vou até deixar um pouquinho para lá, porque se eu entrar nesse assunto, tem demais. Eu gosto de falar sobre esse assunto, mas eu vou ter que evitar, pastor. Me perdoe. Então, no PV depois a gente conversa um pouquinho. Então tá bom, então eu vou rebobinar aqui. Tem alguma coisa, alguma ligação a ver aí, quando Deus mudava o nome, seu nome não é mais Abraão, é Abraão, Sara. Exatamente. É isso aí. Exatamente. A Bíblia não fala disso claramente e diretamente, mas a cultura judaica deixa claro isso. Toda vez quando o nome de uma pessoa era mudado por Deus, no caso de Abraão foi o próprio Deus que mudou, de Abraão e de Sara. Mas a partir de Abraão para frente, quando Deus queria mudar o nome de alguém, ele usava uma autoridade terrena. No caso, Abraão, que era sacerdote da casa, Isaac, Jacó, e dali para frente virou uma tradição histórica na descendência de Abraão. Moisés também mudou, de Oséias, né, para Josué. De Oséias para Josué. Então, ao mudar o nome dele, tem que fazer um ritual. E o ritual com água de purificação, que é um rito de passagem. Mudar o nome dele para simbolizar. Exatamente. É isso daí mesmo. Vocês entenderam muito bem. Mudança do nome exatamente para isso. Agora pensa comigo. Eu tenho na minha família uma pessoa, uma prima minha, quase da minha idade, irmã, que já batizou, acho que se não me falha a memória, de 3 ou 4 religiões diferentes.
inclusive uma delas dos mormons, né? Ela batizou primeiro na igreja evangélica, forçadamente pela mãe dela. Aí depois, quando ela fez 18 anos, ela saiu, aí foi rodar o mundo aí, e depois disso ela batizou mais duas ou três vezes em religiões diferentes. Religiões que falam assim, né? Denominações diferentes, inclusive uma religião que é bem diferente da nossa. Então, pensa comigo, diante do que eu expus para vocês aqui do conhecimento, da ideia do que é batismo, e a pessoa faz isso 3 ou 4 vezes, diante de um sacerdote que representa lá um outro ponto de vista de religião, ou talvez até mesmo uma outra divindade lá, um outro indivíduo, aí a pessoa vai lá e se submete lá, mas anteriormente já havia se submetido lá um outro. Aí você poderia dizer, Gilberto, mas quando ele foi lá e se apresentou para o outro batizou, o anterior foi anulado. Será? Eis aqui uma incógnita para vocês pensarem. Não mesmo? Opa, boa pergunta, sabe? Boa pergunta, ótima pergunta para a gente inserir no contexto da discussão aqui agora. Isso aqui é um assunto que a gente precisa conversar para esclarecer. Até porque lá de fora tem muitas armadilhas, você não vai pisar nela, a partir de hoje, espero. E se caso a armadilha vier aqui para dentro, você vai ter como meter tesouro nela e cai e jogar fora. Isso aqui não serve para nós não. A armadilha é o quê? Conhecimento contra a Bíblia, né? Contra a nossa fé, enfim. O pastor Marcos quer falar. A pessoa que diz que existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Vou mostrar o slide daqui a pouco sobre isso. Eu acredito que partindo por essa linha de raciocínio, você consegue chegar a outra denominador comum. Porque a Bíblia não faz, nesse quesito, ela não faz muito mistério, não. Ok. Agora pensa comigo. Nossa, se vocês deixarem eu entrar, continuar nessa conversa de um só batismo, a gente vai vencer o dia aqui. Porque tem muita linha para a gente tecer aqui nesse pano aí. Porque, irmão, se Paulo, pregando para os gentios, escreve, e é uma carta que mostra fundamentos da fé em todas as comunidades que aceitavam a fé do Mashiach na época de Paulo. Então é uma carta que não foi refutada, ela foi aceita como doutrina. E essa é uma das doutrinas, um só batismo, um só Senhor. Agora pensa comigo, se essa doutrina é única, tanto para quem era judeu, ou grego, ou romano, ou seja lá o que for, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então por que existe tanta placa denominacional diferente? Eles estão fora da palavra. Quem está? Ponto de vista. Pega essa lajota quente agora e segura na mão que eu quero ver. Aí fala, eles estão fora. Quem? É um só Deus, uma só fé e um só batismo. E é Paulo pregando para os gentios, pregando a fé que ele trouxe de Israel, do Messias judeu, Yeshua, a Mashiach. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha só. A maioria das religiões, principalmente hoje aqui no Brasil, praticamente a linha de raciocínio delas é quase uma só. Principalmente as que foram oriundas da Igreja Católica. Nesse quesito, a maioria dos pensamentos deles continuam com o mesmo pensamento da Igreja Católica. Então não se diferencia tanto nesse quesito. Agora vamos lá. Vamos lá. Não pense que eu quero ofender ninguém, não. Essa aqui é uma discussão para a gente poder. Eu gosto de fazer vocês pensarem. Edmilson vai voltar a nascer cabelo agora, depois dessa. Eu já estou lá naquele batismo que nós não podemos logo para batismo. Se entrar por essas portas uma pessoa que veio da igreja dos mormons e falar, eu quero fazer parte de vocês aqui, mas não quero ser batizado de novo, não. Vocês aceitam? Não será mesmo. Não é uma só fé, um só batismo, um só Deus? Não, aceita sim. Ele vai ser batizado como Jesus. Eu vou repetir, ó. Eu não estou aqui para afrontar ninguém. Eu estou criando um probleminha para poder vocês entenderem. Vamos pensar. Eu não estou querendo complicar ninguém, não. Aceita sim. Mas se é uma. Ó,
Por que eu falei isso aqui? Para poder vocês entenderem o que eu estava falando da doutrina que Paulo ensinou. Paulo é judeu, ele traz a fé de Israel, ele traz a fé dos judeus, leva para os gentios, e lá ele diz, ó, é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Aquele que crê na mensagem que eu prego tem que entender que é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Essa fé chega até nós hoje, 2000 anos depois. Aí é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Se o Mormon entrar por essas portas aqui e falar, eu quero ser membro aqui, mas não quero ser batizado de novo, é ou não é? Vai ser ou não vai ser recebido? Posso responder? Eu acho que posso. Ele vai ser aceito, e eu provo que Paulo continua dizendo, um só Deus, um só batismo e um só Senhor, e vai mostrar para ele que há sim outra forma de batizar de novo, mas na forma certa. Ele está dizendo há um só batismo na forma correta, não em vez. Atos 19, ele batiza novamente. Ele prega, os camaradas dizem que são batizados no batismo de João. Ele explica, dizendo certamente batizou ele, dizendo que após vir, isso é Jesus Cristo. E o texto diz, eu vou falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, e Paulo depois animais se batizou no sangue. Eu gostei da primeira parte da sua fala. Ele vai ser aceito, a ideia é a mesma, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Mas vai ser ensinado que o batismo que ele passou foi um batismo errado. Foi isso que você quis dizer? Na nossa interpretação. Dentro da escritura. Ok. Até onde eu conheço, sim. Pastor Marcos quer falar, né? O pastor Marcos vai definir para nós. O Marco está falando demais, ele está na Hoje ele está animado. Dentro dessa questão aí, porque o lado coberto também não sabe. Exatamente, né? Eu vou Desse puxar. ponto de vista aí, se chegarem aqui, nós vamos ter que aceitar de novo. E nas águas ainda, tá? Eu não estou dizendo que tem que fazer nada. Eu estou aqui criando um probleminha para a gente pensar. Na cachoeira. Entende? Eu não estou aqui para atacar ninguém, não é isso não. Eu estou fazendo igual um professor faz para fazer os alunos pensarem. É só isso. Entenda isso daí. Entendeu? Então, é um só Deus, uma só fé, um só batismo. Aí eu fico preocupado com a ideia de, poxa, é uma só Bíblia também. Por que tantas visões diferentes? E aí fica um de lá herege, você vai para o inferno, você vai não sei para onde, você está errado, você está certo, e você não, eu estou certo. Ah, eu estou certo. Tá, o restante está quase todo mundo errado. Mas é uma só Bíblia, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Quanto é então que a gente vai chegar numa coerência? Deus que Deus conseguiu entrar dentro da própria religião deles. Lá tinha fariseu, tinha saduceu. Agora olha só, gente. Não leva isso para casa não. Isso aqui morre aqui, esse assunto. É só para a gente poder pensar mesmo. Se eu não te der uma coisa difícil você pensar, você vai ficar só no fácil, né? Então, onde eu queria chegar com essa conversa? Eu tenho para mim que em algum momento da história daqui para frente, Deus vai começar a convergir. Divergir é separar, né? É o que a teologia fez até o dia de hoje. 18, 20 vertentes teológicas, cada um puxa para um lado e o outro é herege. Cada um vai para um lado. Sai da mesma Bíblia e cada um interpreta de um jeito e vai virando 18 teologias diferentes. Mas eu tenho para mim que daqui para frente Deus vai começar agora a convergir, começar a trazer todo mundo de volta. E é isso que Ele está fazendo aqui. Ele está te trazendo de volta para a Bíblia. Né? Daqui para frente você vai ampliar seu conhecimento, você vai entender. Tem coisas que você achava que era A, mas Deus vai falar, não é A, não é B. E é da Bíblia, não é porque o Gilberto está falando, é porque está na Bíblia. Enfim, mas é necessário, porque, irmão, ainda que outros povos enxerguem Deus de outra forma, e aí os estudiosos chamam lá que a religião do fulano, do povo tal, a religião do povo tal, a religião não sei o quê, mas é um só Deus. Isso aí todo mundo sabe, não tem conversa. Agora, tratando-se de fé judaica que expandiu para o islamismo e para o catolicismo e que chegou até nós, a gente precisa voltar a uma coerência de conhecimento, a convergir para o conhecimento real. Por que divergiu? Porque cada um pegou uma tradução, leu, é isso. Aí nós vamos seguir isso aqui. Aí o líder falou que era aquilo, foi um grupo atrás dele. Enfim, aí ficou essa gama de placas denominacionais. Aí a gente olha para o testemunho de Jeová e fala, ih rapaz, aquilo ali, né? Aí os mormons, não, aquele lá é secretário do cão, não vai nem queimar no inferno, porque já é secretário dele já. Enfim, eu estou falando aqui uma coisa aqui, jogando conversa fora, né?
Mas enfim, é um conceito que um grande número de evangélicos por aí afora tem. Ah, porque a denominação tal vai para o inferno, a outra já está queimando lá, a outra está na porta, está caindo lá dentro. Mas gente, enfim, né? Vamos voltar para a Bíblia que é melhor, né? Vamos continuar entendendo então o conceito de batismo? Alguém queria falar uma coisa ali? Não. Voltando para o nosso contexto, eu falei lá embaixo para vocês lá que esse conhecimento precisa se expandir para as congregações. Por quê? Porque é necessário. Por quê? É necessário? Porque tem muita gente que batizou. Edmilson estava brincando, ele falou para a gente: Gilberto, eu batizei porque na minha época, posso falar, Edmilson? Os meninos que não batizavam eram considerados crianças, com 12, 13 anos. Se não fosse batizar, os outros que tinham batizado falavam: você não batizou porque você é menino, você é criança, é garoto. Então a gente ia batizar para poder fazer parte do grupinho que não era mais criança. Olha o incentivo! A minha prima, que eu citei agora há pouco, batizou, acho que com 12, 13 anos. A minha tia bateu nela para poder batizar. E eu conheci na minha época vários outros, que o pai falava: não, se você não batizar não, o bagulho vai ficar doido pro seu lado. Aí o outro batizava por quê? Não, você só toma ceia sem batizar. Aí ele: poxa, mas a ceia é um momento especial, é a representação do corpo, aquele que não participa do corpo do sangue não tem parte comigo, então eu vou batizar. Mas aí depois batizou, ceiou, a vontade de pecar veio, ele pegou, aí pronto, aí vira aquela... Mas não teve a consciência real, o ensinamento, né? Mas como é que fala sobre batismo por aí afora aí? Revistinha de escola bíblica, que aí vem aquele módulozinho que são 2 revistinhas lá de... Como é que é o nome da revistinha lá, da CPAD? Quando você compra para poder preparar o pessoal para o batismo, é 2 revistinhas, a 1 e a 2. Discipulado. A revistinha 1 e a revistinha 2, acho que existe até hoje. Quase 100 anos no Brasil, a revista é a mesma. Aí lá no meio de 13 temas, tem um falando sobre o batismo. Aí fala lá que é morrer para o mundo, viver para Deus, é nova criatura. Mas assim, uma coisa tão superficial que, né? Por isso que eu fiz questão. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Pastor, olha o tamanho da responsabilidade que é. Pastor Marcos, na quinta-feira, ele deu um versículo lá, em Timóteo, capítulo 4, ele nem leu, ele só citou, na verdade. No capítulo 3, que diz assim, ó: porque virá tempo que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência. Ou seja, pastor Alberto, eu vou puxar para o lado do que eu achar agradável para mim. Eu vou batizar daquilo que eu achar que encaixa no meu perfil de pessoa. É o que eu tenho combatido muito essa ideia no Facebook. E eu acho que tem um vídeo no YouTube também que eu combato essa ideia. O povo, esse grupo que você se referiu aí, Isaac, pega a Bíblia e adapta ela na vida dele. Jeitinho brasileiro, aqui e ali. Aí a Bíblia tem que se encaixar na minha vida, quando na verdade tem que ser o oposto. É eu que tenho que me encaixar na Bíblia. Ah, vai ter que cortar o braço, como disse Jesus. Se o teu braço escandaliza, arranca e joga fora, entra no céu sem braço, mas entra lá. Se o teu olho escandaliza, arranca ele e joga no lixo. Entra lá cego, mas entra lá. O povo está dizendo: não, Jesus assim não. Esse evangelho não dá para nós não. Vamos tirar essa parte aí do ter que cortar para entrar no céu. Vamos dizer: não, vai do jeitinho que entra. A porta não é tão apertada assim não. O caminho não é tão estreito assim. Isso é conversa de pastor muito ortodoxo, entendeu? É coisa de religioso. Vamos adaptar a Bíblia direitinho na nossa cultura, no nosso grupinho, né? Faz de bobo para ganhar os bobos. Então eu vou ser roqueiro para ganhar roqueiro, eu vou ser maconheiro para ganhar maconheiro, eu vou ser prostituto para ganhar prostituta, aí por aí vai, né? Desculpa aí a minha ironia, mas eu fico até chateado com isso. Resumindo o que você disse. Dentro disso aí, pastor, eu vou ao contrário do que o senhor falou. Eu acho que vai se afastar mais e mais, cada vez mais vai aparecer mais religiões. E mais o que nós vamos... Você está pessimista assim? Eu estou tentando ficar otimista para convergir. A palavra fala isso, né, pastor? Que vai só piorar, né? Que só vai piorar e só vão ficar os remanescentes mesmo. Que seja. Fique tranquilo. Com a seu ponto de vista, o batismo do povo de Israel na saída do Egito, o texto que o pastor Islan leu.
Quando o Eterno tirou os filhos de Israel do Egito através de Moisés, ordenou que este os levasse pelo caminho do mar vermelho, a fim de batizá-los. Mas lá no texto, você não vê isso escrito lá. Deus falando, ó, eu quero que você passe pelo mar que eu vou batizar eles. Não. E em nenhum texto da Torá tem isso. Quem vai falar isso daí? Paulo, no texto que o pastor Islan leu. Porque eles foram batizados em Moisés no mar vermelho. Olha o nível de conhecimento que Paulo tinha. Só ele fala disso. Na carta aos Coríntios. Mas, então aquela fala sua aí no início aí, batizado no mar. Aí a gente entraria num outro assunto para eu explicar o porquê passaram pelo mar. Ele futucou a onça com vara curta. Eu gosto dele por isso, ele futucou a onça com vara curta. Eu não posso ir embora sem falar agora. Ele mexeu comigo. Eu queria falar mesmo. Dos que passaram pelo mar, quantos entraram na terra de Canaã? Infelizmente são 2. Fecha o assunto. 2. A nova geração que nasceu no deserto, depois que os pais tinham passado pelo mar, a nova geração teve que passar pelo... Passa a régua, pastor Marcelo. Os dois mesmo. Fechou. Inclusive os dois tiveram que passar também. Anulou o barriga. Anulou o barriga. Já é o segundo batismo. Aquele lá já não valia mais. Daqui a pouco o negócio. E aí? É proibido batizar de novo? Irmãos, ó, falar de Bíblia é bom demais, ainda mais com vocês, né? Eu fico feliz que, ó, um puxa pra lá, puxa pra cá, daqui a pouco todo mundo, rapaz, é isso aqui. Converge, aqui não diverge nada, a gente converge. Né? A gente aprende a pensar, a gente, né, dialoga, isso aqui é bom. Entenda. Aqui, rapidinho, os pregadores aí, isso aqui é um presentinho para os pregadores. Quando o povo saiu do Egito, Moisés falou, Senhor, vou levar eles diretamente pela região sul de Canaã. Era 10 dias de caminhada. Da onde eles estavam até Canaã, se fosse pelo lado sul de Canaã, chegava lá em 10 dias. Mas era o lado filisteu? Exatamente. Lá tinha uma barricada de um exército de filisteu. Deus falou, Moisés, não. Mas Senhor, é 10 dias de caminhada, rapidinho de chegar lá, o pessoal está animado aí, e vamos... Não, Moisés. Você vai pelo caminho mais longo e ainda vai atravessar o mar. Dois motivos. Primeiro, tinha que batizar. Segundo, Deus fala claramente lá no texto, se eles forem por aqui, quando chegar lá e encontrar os filisteus, eles voltam pelo mesmo caminho e nunca mais saem do Egito. Isso aqui é para os pregadores aí pregar nas igrejas. Então, olha aqui, por que Deus dá um caminho mais difícil? Para você não ter chance de voltar, irmão. Ainda que você desista, mas vai ter que ir para frente, para trás, nem para pegar impulso. Vai conversar mais de volta. Porque depois que Deus tira do Egito, Ele não quer que você volte. Então Ele vai te fazer passar pelo mar mesmo. Quero ver atravessar o mar voltando para trás. Tem como? Então, ele só abre para ir, para voltar ele não abre de novo, não, irmão. Tem passagem de ida. Decidiu ir, meu filho, agora segue. 10 dias de caminhada para 3 meses. Com 3 meses eles chegaram na divisa lá pelo caminho do mar. Só que quando chegaram lá, murmuraram, ficaram 40 anos caminhando. Aí em volta da terra. Aquela geração toda morreu, a nova geração entrou, foram batizados no Jordão para poder entrar na terra prometida. Presentinho para os pregadores aí, vai lá. 1 Coríntios 10:1. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados por Moisés, através de Moisés ou em Moisés. Agora olha aqui para mim. Olha, isso aqui é uma técnica de você identificar na Bíblia para quem o escritor está falando. Um presentinho para você também agora aí. Que carta é essa? Carta aos Coríntios. Ele está enviando uma carta para a cidade de Corinto, uma cidade grega, de cultura grega, doentia, templo de Diana, mas lá tem um grupo de pessoas que são crentes.
que aceitaram a fé de Paulo, que poderíamos pensar que eram gregos também, sim ou não? Agora fala para mim, você acha que Paulo ia falar para grego que ele passou no mar e que ele foi batizado em Moisés? É para grego que Paulo está escrevendo ali? Não. Grego não passou pelo mar, grego não foi tirado do Egito, romano não foi tirado do Egito. Quem foi tirado do Egito? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Olha só, carta aos Coríntios, e Paulo está pregando para judeu. Isso aqui é uma observação, é uma pérola para você, uma joia, que você vai agora, com esse exemplo, você vai identificar no Novo Testamento, quando o escritor está falando para judeu ou para grego, principalmente Paulo. Ele está dizendo ali, ó, não quero, irmãos, que ignoreis que vossos e nossos, na verdade, nossos pais estiveram todos. Nossos pais, ele está falando do nosso povo. Como que eu vou falar para você, nossos, se você não faz parte da minha família, não faz parte do meu povo? Eu estou falando para alguém da mesma. Então Paulo está falando para judeu, não é para grego, nem gentil, nem romano, não, é para judeu ali. A palavra direta. Não sei se você discorda aí, mas Direcionada a carta é aos Coríntios, mas ele está falando para judeu. Direcionada no tipo de povo. Isso aqui eu abri um parênteses aqui rapidinho só para te mostrar uma coisa que é uma curiosidade para você entender que no Novo Testamento você precisa ver para quem está sendo escrito. Concluímos então que todos foram batizados no Mar Vermelho. Quase 40 anos depois, a nova geração foi batizada no Jordão, e Arden, né, palavra hebraica para Jordão, através de Josué. Logo em seguida, após a travessia, todos os homens foram circuncidados. Nos capítulos 4 e 5 do livro de Josué está retratada a travessia.